Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estamos Boa aqui mais uma noite. vez para continuar os estudos espirituais. Somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Vamos dar continuidade aos estudos do livro de Urântia, na mais uma parte da vida de Jesus. Vamos a uma oração de introdução aí? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente a presença dos nossos mentores espirituais na reunião de hoje. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Vamos lá para a parte 3. Tinha colocado aqui. Boa tarde a todos. Eu acho que antes da gente começar, sempre é bom a gente agradecer ao Pai. E o livro diz que a melhor oração que nós podemos fazer é: apesar de tudo, seja feita a tua vontade. Então fica essa palestra como uma oferta a Deus, que acima de tudo é Ele que nos guia e nos deve orientar. Após uma manhã inteira de palestras e feijoada no almoço, eu só peço que vocês não ronquem alto, assim não atrapalhem o pessoal do lado. Caso contrário, eu vou ter que dançar aqui na frente para manter vocês acordados. Mas vou fazer o meu melhor, vamos ver onde a gente chega. Essa é interessante fazer essa palestra, porque do ciclo de palestras nós nunca fizemos esta parte de Jesus, Filho de Deus. E ficou uma discussão entre nós, quem faz, e ninguém acabou assumindo, e ficou um buraco nessa parte do Filho de Deus. Ficou feito só a parte do Filho do Homem, e faltava isso daqui. E eu jamais imaginei que eu fosse fazer essa palestra. Aí chegou em janeiro, o Henrique me ligou, falou: vai ter um encontro, você não gostaria de falar sobre o Filho de Deus? Eu falei: nossa, legal, vamos encarar. Eu não tive, nem por sonho pensei, olhar quantas páginas significa falar sobre o Filho de Deus no livro de Urântia. São apenas 610 páginas. E aí, quando você olha todo o conteúdo dessas 610 páginas, que eu sou guloso, apesar que o Henrique falou uma parte minha aqui, e eu falei: deixa que eu faça os anos de transição. Então foram 610 páginas. Aí você começa, e por um acaso, a Carol e eu já estávamos lendo em conjunto a vida de Jesus desde o ano passado,
E quando chegou em janeiro, a gente estava quase chegando na parte do Filho de Deus. Falei, tá legal, vou encarar e vou fazer isso. Bom, foram 8 meses de preparo. Eu concordo que eu enrolei muito. Às vezes ficava 2, 3 semanas sem pegar. E aí eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar sobre o Filho de Deus? O que vocês falariam? Quantos aspectos são possíveis você falar sobre o Filho de Deus? Tem N, você pode ver de qualquer forma, do lado psicológico, você pode ver do lado das decisões, você pode ver do lado dos ensinamentos. Aí eu falei, difícil. E aí eu percebi uma coisa interessante, que eu falei assim, sabe? Quem sabe por que Jesus seguiu esse caminho e trilhou exatamente como foi trilhado e aconteceu as coisas do jeito que aconteceram? Alguém sabe me dizer? Não? Não. Foi exatamente por causa das decisões dele. Alguém sabe quais foram as decisões de Jesus enquanto Filho de Deus? Ele tomou muitas decisões. E essas decisões que nós temos que tomar no dia a dia para a formação da nossa alma, ele não fugiu dessas decisões. Então, como ser humano, como filho do homem, ele teve que decidir passo a passo como ele iria fazer o ministério público dele aqui na terra. E a gente tem um pouco aquela história um pouco fantasiosa da Bíblia, onde ela fala de todos os feitos incríveis e maravilhosos de Adão e Eva, como foi citado e tudo mais. E não é bem assim. O mundo é físico, o mundo é evolucionário, e nós temos que caminhar passo a passo. Uma das maiores fantasias, talvez, que tenha no livro, não é fantasia, não é que não foi feito, mas são com respeito aos milagres. Quem lê o livro sabe, milagre não existe, no sentido de que a Dini é um gênio ou a feiticeira que mexia o nariz e aparecia a coisa. Tem seres do outro lado que tem que mexer na matéria física para que esses milagres aconteçam. Então a gente fica com a impressão que Jesus andava, fazia assim, as coisas aconteciam. Sim, acontecia porque tinha uma hoste de seres por trás deles fazendo a coisa acontecer e materializar. E com base nisso, com todo esse poder que ele tinha, ele decidiu pelo caminho absolutamente natural e mais difícil que levou à crucificação. E é exatamente com base nisso que eu quero fazer essa palestra. Ela é longa, para não falar muito tempo eu vou parar num tempo, porque você sumarizar 610 páginas não é assim. Quando eu acordei, um dia eu parei, olhei, eu estava no documento 140, eu já tinha 150 slides. Eu falei, Henrique, eu já estou no slide 150, não dá, é impossível. Aí eu tive que cortei 2, 3 slides. Eu falei para a Carol assim, não, eu estou cortei 2 slides. Tá bom, esquece, vamos em frente, vamos ver o que acontece e dividir a apresentação em 2 partes. Então. Se tiver muito chato, vocês esperneiem, reclamem, que aí a gente começa a dançar. Muito bem, essa parte eu acho muito bonita, porque ele define o que Jesus veio fazer aqui. Ele fala assim, o mestre veio para criar no homem um novo espírito, uma nova vontade, para imprimir uma nova capacidade de conhecer a verdade, experimentando a compaixão e escolhendo a bondade, a vontade para estar em harmonia com a vontade de Deus, conjugada com o impulso eterno de tornar-se perfeito como ele próprio, como o próprio Pai do céu é perfeito. E antes de continuar, eu queria fazer um questionário com vocês. Quem prestou atenção hoje de manhã, qual foi a missão do Filho do Homem? Quem sabe me dizer? O que vocês aprenderam hoje de manhã em relação ao Filho do Homem? Ser perfeito. Ser perfeito? Revelar a Deus. A vontade do Pai. Fazer o quê? Revelar a vontade do Pai. Bonito, mas não é isso. Bingo, próxima. Fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. Atingir a soberania. A soberania do mestre, ou seja, comprovar que ele era habilitado a ser o que ele
que mais, Sofia? Mostrar o caminho. Eu acho que ele veio direcionar o caminho que a gente tinha que tomar, mas só que era possível chegar à maturidade eterna e à perfeição. Você pode vir fazer a palestra? Como filho do homem, ele veio experienciar exatamente a vida do homem comum, exatamente o que a gente vive no dia a dia. A gente tem que comer, a gente tem que sobreviver. Eu até me questiono, eu faço uma brincadeira, imagina o que era no banheiro naqueles tempos. Hoje em dia já é um caos, imagina lá que não tinha nem infraestrutura suficiente, né? Então ele teve como filho do homem viver a vida exatamente na carne, como o Henrique falou hoje de manhã. E aí a gente vê que a fase da auto-outorga de Jesus, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, ela diz respeito ao filho do homem, que quando um filho auto-outorgado tem sobre si a mestria da experiência da vida, ele consegue chegar à perfeição da sintonia com o ajustador, que é exatamente aquilo que a gente tem que fazer dentro dos 7 círculos psíquicos. Quando ele atinge essa perfeição da sintonia com o ajustador, a próxima fase dele é iluminar as mentes e inspirar as almas dos seus irmãos na carne, que é justamente a iluminação espiritual. Por um acaso, todos os seres auto-outorgados fazem isso em planetas muito evoluídos. Só que nós tínhamos uma falha de conceito do que era Deus. O nosso Deus aqui estava ligado a algo muito pesado, a algo que precisava de sacrifícios, a algo punitivo. Então a base do ensinamento de Jesus aqui foi exatamente revelar um pai amoroso que não exigia todo aquele sacrifício que principalmente o povo de Israel fazia constantemente. Então a fase da auto-outorga define-se em filho do homem e filho do Deus. Como filho do homem, então, o que é alcançar a perfeição na sintonia com o ajustador? O Henrique mostrou para vocês e detalhou. É caminhar dentro dos 7 círculos psíquicos que nós temos. E para cada ser, eles nem conseguem descrever o que são exatamente as fases, porque para cada ser é diferente. Onde você entra no 7º círculo, no 3º círculo você começa a ter 2 anjos, como o Henrique explicou, e você ressuscita ao 3º dia, até você conseguir chegar no 1º círculo, onde você pode ter uma comunicação fluida com o seu ajustador. Não significa que você vai fusionar ao ter chegado no 1º círculo. Porque para fusionar exige feitos espirituais muito grandes para você poder fusionar aqui na Terra. Não é porque eu cheguei que eu me comunico que vou fusionar e já vou lá para o 6º mundo das mansões. Não é bem assim. Você tem que servir muito à humanidade para chegar à fusão aqui. E como filho de Deus, que ele veio para iluminar as mentes e inspirar as almas, ele veio para revelar o Pai ao homem, conduzir os homens para que eles se tornem conscientes da filiação, da compreensão pela fé, e Jesus bateu o pé insistentemente na questão da fé, que a gente tem que desenvolver a fé, que é pela fé que a gente consegue transcender esses níveis materiais, e de que nós somos filhos do Altíssimo. Bom, e aí Jesus veio falar o quê? O que ele falou sobre o reino do céu. E por que ele falou a palavra reino? E aqui que tem uma confusão, porque reino naquela época era muito utilizado e as pessoas entendiam. E por que ele usa a palavra pai? Porque pai é um conceito humano que a gente tem. Até acho que foi a Sofia ou a Helena que perguntaram, mas por que fala pai? Pai porque a gente entende, mas em planetas mais evoluídos eles falam a primeira fonte centro, e não se referem a Deus como pai. Mas para nós o conceito do pai é importante. O pai e a mãe, não é só o pai. Porque para nós, quem nos ama é o nosso pai. Quem nos ama é o nosso pai, é o conceito, isto, perfeito, que é o amor paterno pelo filho, que doa a vida pelo filho. Por sinal, tem até um dado curioso de sociologia, que eles falam que, isso é comprovado cientificamente, que a mulher é muito mais disposta a dar a vida pelo filho do que o homem. Isso não tem escapatória, é uma coisa engraçada. Por sinal, as mulheres sempre mereceram estar no lugar correto, porque elas ficaram na crucificação até o final, enquanto os apóstolos se mandaram todos. Meninos, o que vocês estão fazendo aqui? Conta para mim, o que esses homens estão fazendo aqui? Bom, e João perguntou a Jesus, mestre, o que é o reino do céu? E Jesus falou, é o reconhecimento do fato da soberania de Deus. Os que assistiram à palestra do ajustador
é interessante, porque a gente não tem outra opção a não ser fazer a vontade do Pai. Porque senão a gente fica pulando de desejo em desejo e não chega a lugar nenhum. E o único entidade, o único ser que pode te tirar deste pular quântico que é aqui na matéria, de cada hora você ter um desejo de querer fazer uma coisa diferente, é o ajustador. Porque se ele veio do Pai, ele te conduz ao Pai. Então esta é a lógica, é uma coisa física, isso não é fantasia. Você tem que fazer a vontade do Pai para você poder sair desse emaranhado psíquico que a gente vive, desses altos e baixos que a gente passa emocionalmente. E principalmente por causa da química. A gente é totalmente dominado pela química. A hora que o ajustador vem, que você começa a se comunicar com ele, essa química deixa de atuar tão fortemente e o ajustador começa a te conduzir. Então, ele corresponde aos nossos olhos. E é duro fazer a vontade do Pai, porque a gente se perde psiquicamente dentro da gente. Então, você tem que reconhecer a soberania de Deus. Não dá. Você vai reconhecer a soberania do quê? Do cantor de rock? De jogador de futebol? Não dá. É só Deus que realmente sabe o que tem que fazer. E outra coisa para ficar claro para todo mundo, quem tem que experienciar aqui é o Pai. Por isso que o livro fala da forma correta, não é nós temos um espírito, é o espírito tem um corpo. Porque se a gente seguir efetivamente essa união com o espírito e fizer efetivamente aquilo que o Pai quer, o mundo estaria em outro nível. Porque ele tem as soluções para esses problemas, não a mente está aqui onde nós estamos, nesse caos que a gente está vivendo. Então, se a gente efetivamente seguir a vontade do Pai, a nossa vida entra num eixo e a humanidade entraria num eixo. Ele também falou muito sobre a filiação de Deus, no supremo desejo de fazer a vontade do Pai e ser como Deus. E pela fé, todo mortal pode ter os seus elementos essenciais à salvação, que naquela época que o ajustador não vinha automaticamente, provavelmente era o pessoal lá receber o ajustador do pensamento, né? O ajustador só começou a vir automaticamente para toda a humanidade depois de Pentecostes. Então, no reino do céu, a irmandade do homem é fundada na paternidade do Pai. O reino do céu, o governo divino é fundado na soberania divina e Deus é Espírito. Espiritualmente, todos os homens somos iguais. E o que Jesus bateu do começo ao final, somos todos irmãos, somos todos iguais em espírito. Logicamente que há diversidade de humanidade. Bom, como é que foi o desenvolvimento da auto-outorga dele? Ele, como filho do homem, então ele teve que viver a vida encarnada à semelhança da carne mortal no mundo do tempo e do espaço. A vida só começou a mudar aos 12 anos, quando ele recebeu a visita do Manuel. Susana tem um erro no livro, porque numa parte ele fala 12 anos, na outra fala 13, teria que ver isso lá na revisão, né? Porque na parte que eu peguei é 12, na que o Henrique mostrou ele fala 13 anos que veio a visita do Emanuel. E ele viveu essa vida como o Henrique bem explicou hoje de manhã, cuidando de irmão, passando pela pobreza. A gente reclama todo e ele passou pela pobreza. Vocês viram lá a dificuldade, teve que vender as terras, vender tudo. E ele teve que fazer o quê? O desenvolvimento dentro dos 7 círculos psíquicos, que é a sintonia com o ajustador. Os anos de transição que o Henrique já citou, e eu vou detalhar agora daqui para frente, porque lá que envolve todas as decisões de Jesus e o que ele fez até o final da vida, significa o Deus que vem como homem e que volta como Deus. E o grande ponto dos anos de transição foi a grande tentação no Monte Hermon e o fato dele ter conquistado a soberania. E a terceira fase foi quando ele, como filho de Deus, começou a fazer todo o desenvolvimento do programa dele para revelar o Pai ao homem. Até aqui alguma dúvida, dor, desespero, sono, bocejo? Vai, se mexam, dá uma bocejada. Tá bom? Tá claro até aqui? E a autorrealização de Jesus foi progressiva, como tudo nesse mundo é progressivo. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, mas, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a evolução caminha milimetricamente. E é duro, às vezes, a gente esperar o próximo passo, principalmente se pessoas ansiosas que nem eu. Bom, a autorrealização progressiva dele foi com a chegada do ajustador do pensamento. O mensageiro de Emanuel, que apareceu para ele em Jerusalém quando ele tinha 12 anos de idade, o Henrique mostrou 13, tem que ver isso aí. As manifestações que acompanharam o batismo. Depois a experiência do Monte da Transfiguração, e nós vamos ver isso um pouquinho mais de detalhe, que foi
quando Jesus mudou completamente o trabalho e que foi revelado efetivamente aos apóstolos que ele era filho de Deus, porque até então ele só trabalhava como filho do homem, a sua ressurreição moroncial, a ascensão espiritual e finalmente a liberação dele da auto-outorga como abraço final. Por sinal, até uma coisa que depois eu quero ver a opinião de vocês, porque o livro fala 2 vezes que ele fez o trabalho dele de forma aceitável. Um cara que morre na cruz, que passa tudo o que passa, e falam que foi de forma aceitável, a gente começa a ficar um pouco, fala, pera, quais são os padrões lá de cima que eu não estou entendendo bem? Por isso que eu falo, se fusionar aqui não é tão simples não, porque ele foi aceitavelmente, ele conseguiu fazer o trabalho dele. Difícil. Bom, e aí, qual foi o caminho percorrido por Jesus então? A primeira parte foram os anos de transição, o Henrique já tocou, eu vou só detalhar um pouco mais, onde esse foi um dos mais inusitados, no ano 24 desse foi um dos anos mais inusitados da vida de Jesus, onde ele realmente teve que fazer a harmonia do funcionamento dele com o ajustador residente. Você imagina, a gente tem origem animal, você tem um ser de origem divina e você tem que ajustar a mente, ajustar essa comunicação. Qual que é esta vontade? Como é que você distingue dentro de toda esta bagunça, entre aspas, psíquica que nós temos, a vontade do Pai? Então ele teve que reorganizar o pensamento da parte humana para absorver a parte divina. Como é que essa parte divina se comunica com essa parte humana que segue um caminho completamente diferente? E Jesus a personalidade estava se preparando para a grande mudança de atitude, e aquele ser que começa a vida como um Deus, surgindo como um homem e depois ressurgindo como Deus. É exatamente esse o conceito daí. E antes dele ir para o Monte Hermon, essa foi a última experiência dele, foi muito bacana, porque pela primeira vez ele teve loja, o Henrique mostrou lá N formas que ele trabalhou, mas aqui efetivamente ele trabalhou como executivo, ele funcionou dirigindo uma caravana, conduzindo uma caravana. E sabe o que é conduzir uma caravana durante um ano inteiro, com todos aqueles seres, aquelas coisas todas, do cuidado de levar? Então ele aprendeu o que é ser um executivo, que o preparou depois para a parte dos apóstolos, como conduzir todo o trabalho na terra, né? E ele fala que ele desincumbiu-se mais fiel, eficiente e sabiamente possível dos seus múltiplos deveres. No término da carreira, o ajustador do pensamento conduziu Jesus até o Monte Hermon, a mente humana, né, para completar o trabalho da mestria sobre a mente humana. Isso representou o término técnico da auto-outorga dele, e ele viveu a sós com Deus durante 6 semanas, as 3 últimas semanas de agosto e as 3 primeiras semanas de setembro nas encostas do Monte Hermon. E aí o livro diz o seguinte, que a meta mortal dessa criatura ali então foi alcançada. Apenas a fase final de afinação entre a mente e o ajustador ficou para ser consumada. E vou te falar uma coisa, não é simples, porque você continua lendo toda a parte de Jesus e ele vai falando até quase no final que Jesus está acertando a mente dele com o ajustador. Não é só aqui não, aqui não foi o final. Ele continuou acertando a mente até mais para frente. Agora aqui que é bárbaro, pessoal. Leiam o que está escrito aqui. O que chama a atenção para vocês no que está escrito aí? O que chama a atenção aí? 6 meses de comunhão. Dá para vocês perceberem o que é ficar 6 meses com comunhão ininterrupta para você acreditar na tua ascendência divina? Dá para entender o quão forte é a natureza humana que se sobrepõe à natureza divina para você ter que ficar com 6 meses, uns filhos de Deus, ficar com 6 meses de comunhão ininterrupta para dizer, não, realmente eu sou divino? Então, por aqui a gente tira um pouquinho de ideia daquilo que nós estamos passando como seres humanos para superar a nossa natureza divina. É um trabalho hercúleo, sem dúvida, não é um trabalho simples. E superar exatamente a natureza animal. Mas veja, 6 meses. E depois quando, olha que legal, ele acreditou, depois disso, integralmente na sua ascendência divina. Então, de novo, não existe mágica. Existe trabalho, passo a passo, construção,
Pelos milagres, é verdade, os deuses, se quiserem, eles podem imediatamente transformar essa humanidade no verdadeiro paraíso. É verdade, vocês viram pelos milagres, quando ele curou 683 pessoas num estalar de dedos. Mas não é assim que funciona. E no final da sua permanência no Monte Hermon, ele pediu para manter uma conversa com seus inimigos de Satânia, como Joshua ben José, e foi a sua última luta a sós, e foi a sós com o seu ajustador para a luta. Então, primeiro ele passou pela experiência de ter certeza que ele era divino, que tudo aquilo que falaram para ele era verdade, e aí efetivamente ele foi se defrontar com o quê? Com a aprovação universal. Então ele teve frente a frente com Satã, representando Lúcifer e Caligacha, que ofereceram de tudo para ele. E o livro fala uma coisa importante, porque alguém pode dizer, não, esses caras não é na imaginação dele. O livro fala, eles eram reais. Eles causaram muito estrago, principalmente na ministração de Jesus aqui no planeta. E depois que passou a grande tentação, depois de todas as propostas e contrapropostas que eles faziam, ele disse assim, que prevaleça a vontade do meu Pai do paraíso, e que a vós, meus filhos rebeldes, posso, anciões do dia, julgar-vos divinamente. Eu sou o vosso Criador Pai, não posso julgar-vos com justiça. A minha misericórdia vós já a desprezastes, e eu vos entrego ao julgamento dos juízes de um universo maior. Quando ele terminou isso daqui, veio um serafim que levou ele até a sua ministração, que ele tinha conseguido, que ele passou, e exatamente nesse momento ele conquistou tecnicamente, aí que é mais difícil também, né? Porque tecnicamente, porque só foi confirmado lá no Monte da Transfiguração a sua soberania inquestionável do universo. E ele completou a tarefa de viver completamente a vida encarnada à semelhança dos mortais, e o anúncio só foi feito no dia do seu batismo, meses depois. Essa é a razão do anjo falar, este é o meu filho querido, que eu tanto amo e tudo mais. E Jesus disse, o meu período de descanso chegou ao fim, devo voltar agora e cuidar dos assuntos do meu Pai. Obviamente que um ser que passa por essa experiência torna-se um ser transformado, silencioso e de outra forma. E Jesus esperou, e do tempo de espera de setembro até o encontro com João passaram-se 4 meses. E olha que interessante, o que a gente faria nesses 4 meses? Ele ia descansar, ele foi trabalhar. Ele falou, a mim convém me manter-me ocupado. Ele voltou lá para a loja do Davi Zebedeu e foi construir barcos até João Batista, até o encontro com João Batista. Vou falar rapidamente sobre João Batista, porque não é o nosso foco, mas João Batista nasceu em 25 de março de 7 AC. Ele sabia apenas os velhos métodos de aproximar-se da divindade, e ele conhecia apenas os registros dos antigos profetas de Israel, que eram Elias, Samuel e Daniel. E o seu ideal de profeta havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser considerado um profeta. Olha que interessante, enquanto Jesus teve toda uma estrutura de conexão com o seu ajustador, em nenhum momento o livro fala a clara conexão do João com o seu próprio ajustador. E ele teve crises até saber como ele deveria fazer essa proclamação do reino de Deus para o mundo. E em 25 de março, depois da morte da sua mãe, ele partiu para começar a sua brilhante, mas curta carreira como pregador público. E para a gente entender o que acontecia, o que ele fez, os israelitas esperavam um Messias que combinava o servo do Senhor, a função tríplice de profeta, sacerdote e rei, que iria substituir o trono de Davi. E que imediatamente, quando ele assumisse esse trono, e foi aqui que a Maria tropeçou a vida inteira, que ele realizasse feitos prodigiosos e miraculosos e que libertaria seu povo judeu do domínio romano. Isso estava extremamente arraigado no povo judeu, a tal ponto que, apesar deles terem vivido não sei quantos anos com Jesus, na última ceia, eles estavam, antes de Jesus entrar em Jerusalém, eles ainda estavam esperando que Jesus fosse lá se proclamar como rei. Vocês veem como é difícil tirar essas coisas incrustadas no ser humano, na crença incrustada? Eles queriam a restauração da glória judaica e concordavam que precisava de uma purgação forte. Alguma coisa precisava acontecer, que era o fim dos tempos, e que faria restabelecer
o reino na terra dos judeus. Quer dizer, só o povo judeu, o resto do mundo não teria a participação disso, entre aspas. Acontece que, durante todos esses anos de pregação dos sacerdotes, do povo judeu, eles jamais imaginaram o conceito da união do divino com o humano. Eles nunca imaginaram que este ser pudesse ter uma origem divina. E essa união das duas naturezas não tinha sido revelada para eles. E foram aí que os judeus tropeçaram durante toda a pregação de Jesus, nesse conceito de que eles não aceitavam. Por isso que ele começou a se falar como filho do homem, antes de se revelar como filho de Deus. E João foi um pregador heróico, mas sem tato. E por que ele foi preso e por que depois foi levado à morte? Porque em determinado momento ele começou com veemência falar sobre a corrupção dos governantes políticos e religiosos de Israel. Ele começou a atacar todos os governantes. Coisa completamente diferente de Jesus, que ele tinha uma instrução positiva, ele jamais atacou qualquer grupo, ele sempre quis conquistar a todos. Mas, por um lado, como é que é? Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Mas, por um lado, ele aconselhou os educadores a ensinar sobre o Espírito tanto quanto sobre as leis. Ele ensinou os ricos a alimentar os pobres. Ele falou para os coletores extorquir não mais do que vos é devido. Alguma semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Aos soldados ele disse: não cometais a violência e não arrecadeis nada de modo indevido, contentai-vos com os vossos soldos. Quer dizer, vocês veem 2000 e tantos anos atrás, a gente continua sendo a mesma chose. E ele pregava: preparai-vos para o fim das idades, porque o alcance do reino está em suas mãos. E aí, para purificar os judeus disso, ele batizava. Foi aí a origem do batismo. Não é que é necessário o batismo. Acontece que esse batismo ele era utilizado pelos judeus para admitir os gentios, aqueles que não eram judeus, para que eles pudessem ficar na parte do templo. É como se eles se limpassem. Só que o João Batista começou a batizar todo mundo para a purificação dos seus pecados, para esperar este reino de Deus. E isso é bárbaro, porque em 15 meses de pregação, ele batizou mais de 100 mil pessoas. Incrível. Bem ou mal, ele chamou muita gente, ele congregou muita gente. Legal? Dúvidas? Um bocejo? Vamos lá, mexer. O batismo de Jesus. Bom, o batismo de Jesus aconteceu no apogeu das pregações de João, e ele anunciava que o reino de Deus está à mão. E aconteceu no dia 14 de janeiro de 26, e João batizou não só Jesus, mas Tiago e Judá, os dois irmãos de Jesus. Ao contrário do que todos os desenhos, todo mundo fala, ele batizou junto os dois irmãos dele. Não, na hora, ele batizou, ele dispensou todo mundo, quer dizer, ele pegou os três, entraram na água, ele batizou, e nesse momento, quando eles estavam em pé dentro da água, eles ouviram o ajustador dele que voltou de Divinington: este é o meu filho adorado, em quem eu muito me comprazo. Isso foi o ajustador dele que falou como uma mensagem do Pai. E aí Jesus, precedendo um pouquinho aqui, enquanto Jesus estava na água, ele olhou para cima e ele viu o ajustador se aproximando, os outros não viram. E ele orou: meu Pai que reina no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade como nos céus. E enquanto Jesus estava orando, os céus se abriram e ele teve a visão dele daquilo que ele era, que foi apresentada pelo ajustador personalizado como um filho de Deus, do modo como ele era antes de vir à terra, à semelhança da carne mortal. Então Jesus se percebeu, se reconectou com tudo. Ele estava conectado, mas ele teve a clareza de quem ele era nesse exato momento. E obviamente que uma mudança produziu-se nele, e ele saiu e nenhum homem o viu mais por 40 dias. Ele entrou em retiro. Ele poderia, nesse momento, já ser... Pessoal, voltando. 1, 2, 3. Bocejando. Quem está acordado? Tio Ney dormiu. Nós temos 2 minutos e 45 segundos para fazer a prece. Ana, pode começar. Vamos agradecer do fundo de nossos corações
a presença dos nossos amigos espirituais conosco esta noite, nessa palestra maravilhosa sobre a vida de Jesus. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Damos- Deus. Graças a Deus, amém. Agora, deixa eu só ver aqui. Temos aí 1 minuto e 30 até cair, a gente pode comentar da palestra. Vamos lá. Só sei que é muito bom, como sempre, muito bom, muito construtivo, né? E essa parte dele, né, que ele passa a ser o filho de Deus, De né? Deus. Deixa de ser o filho do homem, é muito interessante, né? É o que a gente tenta ser, né? Na nossa evolução, que a gente vai tentar um dia que nosso espírito conecte-se, né, com o nosso real ser, para a gente poder um dia, quem sabe, nos elevarmos espiritualmente. Muito bom, né? Bom. Aninha? Fala, Tiana. Olha, é muita coisa para falar, como o próprio professor diz, né? Ele resumiu 610 páginas do livro de Urântia. Aí ele fala rapidamente sobre a missão do Filho do Homem, que foi toda dita pelo professor antigo, que foi experienciar a vida na carne, né? E alcançar o alinhamento com o ajustador. E a missão